Olá pessoal, boa noite. Glória a Deus por mais um dia. Nós vamos dar início às nossas orações. Graças a Deus por estarmos aqui. Louvado a Deus por sua vida, porque Deus nos dá mais um dia para orarmos. E orar é falar com Deus. Amém? E hoje eu vou ler aqui o Salmo 127. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele dá aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Glória a Deus pela sua palavra. Então nós vamos iniciar a oração, queridos, orando pela família, porque a família é a base da nossa sociedade, é a base de tudo. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, toda uma sociedade corre perigo. E o salmista aqui ele começa a dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se o Senhor não edificar a nossa casa, a nossa família, se o Senhor não for a base das decisões familiares, tudo vai em ruína. Se o Senhor não for a base, o conceito, as decisões familiares, tudo vai mal. Se o Senhor não dá crescimento à nossa família vai mal. Se as nossas escolhas familiares, as nossas decisões não tiver base em Deus, certamente a nossa família vai entrar em ruína. Porque o nosso Criador começou tudo com uma família. No início foi assim. Então vamos deixar o Senhor a trazer direção para a nossa família, para as nossas decisões. E vamos permitir o Senhor edificar a nossa casa a partir da nossa oração, da nossa petição junto a Ele. Nosso irmão Paulo ensinou os irmãos em Tessalônica a orar sem cessar. Jesus em Mateus disse que nós orando seremos ouvidos. Aquele que bate recebe, o que busca encontra. Então isso é tudo através da oração. Então vamos orar pela nossa família e com certeza o Senhor fará proezas, maravilhas. Pai, nessa hora nós colocamos diante do Senhor a nossa família, Pai. Existe nesta hora, Senhor, tantas famílias que estão sendo destruídas, tantas famílias que estão em pânico, que estão sem saber o que fazer, para onde ir, como sobreviver, tantas famílias que estão sendo desfeitas,
porque infelizmente muitas não trazem os teus conceitos para os seus lares, Senhor. E nós queremos colocar essas famílias, também as nossas famílias, diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que dá livramento. O Senhor é que guarda os filhos, o Senhor é que guarda os pais, o Senhor é que converte o coração dos pais ao coração dos filhos, o Senhor converte o coração dos filhos aos pais. O Senhor, na sua palavra, manda que os filhos honrem a seus pais, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. E nós te louvamos, porque nós temos a tua palavra, a Bíblia, para nos dar direção, Senhor. Toma aquelas famílias que estão em luto, que o Senhor possa trazer bálsamo sobre as famílias enlutadas nessa noite. Aquelas famílias, Senhor, que estão em desespero, ó Deus, por algo que aconteceu na sua casa e eles não sabem como resolver. Te peço, ó Deus, que o Senhor os visite, o Senhor derrame graça sobre eles, o Senhor os dê a capacidade de resolver essas situações que se abateram em sua casa, Senhor. Eles não sabem como resolver. Aquelas famílias, ó Deus, aquela mãe, aquele pai que estão desesperados porque os seus filhos, a sua filha, estão envolvidas em coisas ilícitas, estão em drogas, estão envolvidas com álcool. Deus, traz esse filho, essa filha de volta a esse lar. Aquele filho que está rebelde, aquela filha que é desobediente. Senhor, quebra a inimizade existente nessa família, Senhor. Traz o perdão no seio familiar, Senhor. Deus, o Senhor é poderoso para fazer tudo o que nós pensamos e além do que nós pensamos. Porque para o Senhor, como diz na tua palavra em Lucas 1,37, nada é impossível para o Senhor. Então não é impossível esse filho voltar para casa, não é impossível essa filha voltar para o seio familiar, não é impossível esse marido voltar, essa mulher voltar para casa, não é impossível diante do Senhor essa família ser restituída, Pai. Para isso, traz a convicção no coração familiar para que haja perdão e restituição, Senhor. Senhor, toma este homem que não sabe como trazer sustento para a sua casa. Este homem, esta mulher que estão desempregados. Senhor, abre a porta de emprego nessa quarta-feira. Que esse homem, essa mulher possa sair e encontrar, Senhor, um emprego, um trabalho, um serviço, para que ela retorne para o seu lar com dignidade, de cabeça erguida. Esse currículo que essa pessoa irá entregar nesse dia, Senhor, que a porta seja aberta, que tenha sucesso, que tenha prosperidade. Senhor, o profeta Jeremias disse
clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Ó Senhor, e de repente, o que essa pessoa está clamando nesta hora é por uma porta de emprego, é para levar sustento para seus filhos, para sua família. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra essa porta, leve esse homem, essa mulher a um lugar, a uma empresa, a um escritório, ao Senhor que esteja precisando de mão de obra, esteja necessitando de funcionários. Toma esse currículo em tuas mãos, Senhor. O Senhor pode até levar a pessoa que está precisando de vagas de emprego até a casa dessa pessoa. O Senhor é poderoso. O Senhor pode até levar o emprego até essa pessoa, Senhor. Mas se ela está saindo, batendo em portas, que essas portas se abram. Que o Senhor opere o seu milagre. Ó Deus, porque a tua palavra nos diz que qual o pai, que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra, lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente. Se os pais, sendo maus, dão coisas boas aos filhos, imagine o Senhor, que é tão misericordioso. E a palavra diz também que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem sobre nós. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então socorre, Senhor, essa família, socorre este homem, socorre essa pessoa que está desesperada, Senhor. Essa pessoa que está a ponto de tirar a própria vida, de tirar a vida dos seus filhos e depois se suicidar. Repreende, Senhor, esse espírito de morte que rodeia essa casa, que rodeia este homem, que rodeia essa mulher. Que o Senhor possa chegar lá primeiro e repreender o espírito de suicídio. Que o Senhor convença pelo teu espírito essa pessoa que ela é preciosa diante do Senhor, que ela é querida. Que o Senhor derrame paz no seio familiar. Que o Senhor repreenda, Senhor, ó Pai, a perturbação que há no meio dessa casa, a falta de harmonia, de respeito, a falta de carinho, a falta de conciliação, de perdão, ó Deus, a falta de amizade no seio familiar, a falta de diálogo. Senhor, entra nessa casa, entra nesse apartamento. Senhor, esse membro familiar que vive em insônia, com perturbações, com alucinações. Pai, nesta hora desfaz pelo sangue do Cordeiro. Senhor, a tua palavra no livro de 1 João 3,8 diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Senhor, nesta hora nós te pedimos, repreende, Senhor, todo espírito de acusação dentro dessa família. Repreende, Pai, as brigas, que esse homem, essa mulher se respeitem, que o espírito da pombagira que rodeia esse casamento seja neutralizado, que esse homem tenha o seu olhar, o seu desejo para a sua esposa, e a sua esposa tenha o seu desejo e o seu olhar para o seu marido, que haja respeito mútuo, que haja amor
do homem para essa mulher, para sua esposa, amor como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. E que essa esposa, essa mulher, seja obediente, como a Bíblia ensina as esposas a serem obedientes a seus esposos. Não obediência debaixo de um jugo autoritário, machista. Uma obediência em amor, Senhor. Que esse homem não seja um homem autoritário. Que essa casa não seja como se fosse um quartel, vivendo de autoritarismo, subsistindo por abusos. Não, Pai. Que esse homem saiba que a autoridade que o Senhor deu não é para ele mandar nos seus filhos, na sua esposa. A autoridade que o Senhor deu ao homem é para proteger os seus filhos, a sua esposa. A autoridade que o Senhor deu ao homem é para ele colocar a família dele num lugar de proteção, indicar o caminho da proteção. Essa é a autoridade do céu, Senhor. Que haja compreensão daquilo que é bom no seio dessa família, aquilo que é honesto, que é puro, que é justo. Que haja, Senhor, paz no seio dessa família. Que o Senhor restaure essa família nessa noite, que eles possam sentar numa mesa para almoçar juntos, que haja alegria ao estarem juntos, pois hoje existem filhos que não dialogam com seus pais, entram e vão para o quarto. Há dias que não se veem, morando debaixo do mesmo teto, na mesma casa, no mesmo apartamento. Senhor, ensina esse adolescente a perdoar o pai por aquilo que o pai lhe disse. Senhor, limpa o coração desse jovem, essa mágoa, esse rancor, essa ira, esse ódio. Que haja paz, Senhor. Que haja paz. Que a alegria seja restaurada no meio familiar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dar uma semana em paz. Nos dar uma semana debaixo da tua potente mão, Senhor. Porque é debaixo da tua potente mão que a nossa família será guardada. É quando nós nos humilharmos debaixo da tua potente mão que o Senhor irá nos exaltar, que o Senhor nos fará prosperar, fará a nossa família sair da situação de miséria que estamos, trará a tua justiça à nossa casa, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que tem ouvido para ouvir e ouve. O Senhor é um Deus que tem boca para falar e fala conosco. Que as famílias observem a tua palavra. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele, Jesus Cristo, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for através de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por essa noite, por esse momento de oração,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Glórias ao Senhor. Que haja paz, meu amigo, minha amiga, no seu lar. Que haja alegria. Que haja frutos do Espírito Santo na sua casa. E vocês possam se deleitar no Senhor. E vocês possam ouvir a palavra do Senhor. E receber a bênção de Deus sobre sua casa. Amém? Se inscreve no canal. Em nome de Jesus. Para que possamos iniciar as nossas lives de oração ao vivo. Uma boa noite. E que o Senhor nos dê um bom sono.